Há 3 anos, o Fantástico acompanha de perto uma revolução. Nunca foi tão fácil, tão preciso, tão rápido e tão barato mexer no DNA. A nova técnica é conhecida por uma sigla em inglês, CRISPR. Foi com ela que um cientista chinês surpreendeu o mundo essa semana. Ele alterou o DNA de 2 embriões, implantou e os bebês já nasceram. São os primeiros seres humanos geneticamente modificados. A China é o centro desse universo. Será que esse pesquisador é um pioneiro ou um irresponsável? Auditório lotado para uma conferência científica em Hong Kong, na China. O astro é He Jiankui, um cientista chinês de 34 anos. Pouco antes, pela internet, ele tinha lançado uma bomba científica. O mundo chegou no estágio de editar bebês geneticamente. Se não fosse eu, seria outra pessoa. A universidade e o hospital onde ele trabalha dizem que não sabiam de nada, que ele agiu na surdina, não teve aprovação de nenhum comitê de ética. E todo esse segredo para quê? Para produzir os primeiros seres humanos geneticamente modificados. São 2 gêmeas recém-nascidas, que ele chamou de Lulu e Nana. Quando as gêmeas ainda eram embriões, o material genético delas, o DNA, foi alterado pelo Dr. He. O objetivo era tornar a Lulu e a Nana imunes ao HIV, que causa AIDS. O pai delas tem o vírus. Segundo o cientista, que é físico e não médico, elas nasceram em um hospital da cidade de Shenzhen, no sul da China. As meninas são tão saudáveis quanto qualquer outro bebê. Em vez de divulgar sua pesquisa em uma revista científica, que é o caminho tradicional, ele deu uma entrevista para uma agência de notícias e publicou vídeos na internet. 2 dias depois de postar os vídeos, o Dr. He finalmente mostrou seu trabalho para outros pesquisadores. A correspondente Luísa Duarte viu tudo de perto. O anúncio dos bebês geneticamente modificados transformou o que deveria ser uma pacata conferência sobre edição genética. Aqui na Universidade de Hong Kong, jornalistas e especialistas lotaram esse auditório para assistir à primeira apresentação dessa pesquisa e para buscar respostas. O professor foi sabatinado pelos colegas, mas as respostas pouco precisas não convenceram. Nós precisamos saber a motivação para esse trabalho, como os pacientes foram informados e como essas crianças vão ser monitoradas. E eu não sei essas respostas porque eu não as ouvi aqui hoje. Não sabemos se os pacientes realmente compreenderam quais eram os riscos. Ainda não estamos no ponto de termos gestações. É muito cedo. Precisamos de mais estudos. Nós não sabemos o que pode acontecer. Qual será o lugar do Dr. He na história da ciência? Um legítimo pioneiro ou alguém que só queria sair na frente? Existe essa corrida pelo pioneirismo, né? Mas esse pioneirismo não pode vir sem responsabilidade. É uma loucura, né? Eu acho uma irresponsabilidade total o que esse chinês fez. Para entender essa confusão toda que está rolando no meio científico, a gente veio até o Centro do Genoma Humano da USP para falar com 2 especialistas. Gente, o que está acontecendo no mundo do DNA? Eles arriscaram a vida de gêmeas normais para alterar um gene que não tem muita importância do ponto de vista médico, né? Porque hoje em dia você controla HIV com drogas, né? E não precisa fazer essa edição genética. O que é mais questionável é o fato de que os embriões eram saudáveis, não carregavam nenhuma alteração genética, né? E a alteração que ele fez é uma alteração sequer se sabe se o indivíduo vai ser imune. Na experiência secreta, a equipe do Dr. He fecundou um óvulo da mãe com um espermatozoide do pai, portador do HIV, na chamada fertilização in vitro. Assim que o embrião se formou, os pesquisadores editaram, ou seja, alteraram o DNA, que fica lá no núcleo das células e carrega toda a nossa informação genética. Cor dos olhos, da pele, altura, tudo. Para fazer essa edição, eles usaram uma técnica chamada CRISPR. O
CRISPR é esse líquido aqui, uma mistura de substâncias especiais que permite cortar o DNA em pontos super precisos. Dando injeções de CRISPR nos embriões das gêmeas, o doutor tirou um pequeno trecho do DNA. Tirou um gene. Em tese, esse é o gene que abre as portas das células para o HIV atacar. Ou seja, sem esse gene, as gêmeas Lulu e Nana ficariam imunes ao vírus. Mas era mesmo necessária toda essa manipulação genética num caso em que o pai tem o vírus? Para este especialista em fertilidade, não. Na realidade, hoje a gente tem técnicas de reprodução assistida que permitem que a gente faça o lavado do sêmen e a chance de contaminação ela fica praticamente nula, sem risco nenhum para o paciente. A maior evidência de que esse experimento feito na China foi desnecessário, ou seja, mexer no DNA dos embriões para supostamente proteger os embriões contra o vírus HIV, está aqui na minha frente. Esse casal de São Paulo, no qual o marido tem o vírus HIV e que tiveram 2 gêmeas lindas, saudáveis, que estão hoje com 3 anos. Logo que vocês descobriram que o seu marido tinha o HIV, o médico já orientou dizendo que uma gravidez é possível. Exato. Ele já explicou que existia forma de fazer a lavagem de esperma para conseguir fazer a gravidez de forma assistida. Para eles deu tudo certo, já na primeira fertilização in vitro, de um jeito muito mais simples do que na controversa experiência chinesa. O fato de ser na China, como é que vocês receberam essa notícia? Eu não fiquei surpresa. Eu sempre digo que enquanto nós estamos discutindo todos os aspectos éticos, os chineses estão fazendo. O presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhece bem a ciência da China. A China está na vanguarda científica exatamente nessas chamadas tecnologias disruptivas, que é a inteligência artificial, computação em nuvem, energias renováveis, nanotecnologia. Com muita verba, muito avanço, mas ainda com poucos cuidados éticos. O exemplo recente dos bebês imunes ao HIV mostrou que o pesquisador chinês ultrapassou as fronteiras da ética. O próprio Ministério da Ciência da China chamou o experimento do Dr. He de ilegal e irresponsável. Ordenou a suspensão imediata e prometeu punição, mas pode ter sido tarde demais. Na palestra em Hong Kong, o cientista, meio sem querer, revelou uma segunda gravidez com um embrião geneticamente modificado já está em andamento no sul da China. Eu acredito que ele vai ser lembrado, sem dúvida. Agora, o quanto que esse trabalho que ele fez, vai repercutir, só o tempo vai dizer. Ninguém sabe o que pode acontecer. Resumindo, não é que os cientistas sejam contra a edição de DNA. Pelo contrário, ela pode ser muito útil para curar doenças genéticas, por exemplo. O que eles acham é que ainda é cedo. Seria preciso muito estudo em laboratório antes de levar adiante uma gravidez com um embrião de DNA alterado. O que o Dr. He fez foi dar início, antes da hora, à era dos seres humanos geneticamente modificados. O futuro já começou. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo.